Olá, nós estamos aqui na alegria, na bênção de Deus, gratos por termos sido escolhidos para falar sobre um tema tão importante. Nos sentimos honrados e agraciados por Deus. Eu me chamo Henrique, essa é a Lucinha, minha esposa. Nós estamos casados há 29 anos, estamos na face de Cristo há 4 anos. Somos núcleo num grupo e estamos aqui para uma apresentação simples, singela, mas com muita divindade de Deus nos dada, para falar sobre um tema desafiador, também para nós, né? O nosso tema é como fazer florescer o melhor do seu cônjuge. E esse tema para nós é um tema desafiador, por quê? Porque ele nos leva a raciocinar, a buscar uma forma ou maneiras de valorizar o nosso cônjuge, fazer uma crítica a nós mesmos, se no dia a dia nós estamos nos preparando para a valorização do nosso cônjuge. E isso para nós é um desafio, por quê? Porque no cotidiano, no dia a dia, né, nós somos bombardeados por formas inadequadas, né, que nos conduzem a não olhar de maneira positiva, de maneira a elevar o nosso cônjuge durante o dia a dia, nas falhas, nos defeitos, né, nas dificuldades que a vida nos apresenta. Mas por ser um desafio, né, nós estamos agora cientes de que, por exemplo, a maioria das pessoas que eu fiz essa pesquisa, né, que procuram os terapeutas, eles dizem mais o que eles não têm do que eles agradecem o que têm. E isso está envolvendo o matrimônio, a família, o seu cônjuge. Nós temos 2 filhos, uma já com uma idade já de 24 anos, o outro com 18, e nós precisamos, nós todos, né, ser um espelho para a relação deles também. Então, como nós devemos inicialmente encarar esse desafio, né? Nós entendemos que esse não acolhimento valorativo do cônjuge é uma armadilha que a vida nos impõe. Uma armadilha por quê? Porque nós deixamos de olhar para o nosso cônjuge com bons olhos, com positividade, né? Valorizando as suas situações, deixando, né, de criticar sempre o negativo que nos acompanha, né? Nós erramos, somos seres humanos e somos passíveis de erros. E assim nós precisamos nos policiar. Pois é, né? A vida tem dessas coisas. Em Mateus 19, 5, 6, existe essa passagem bíblica. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os 2 formarão uma só carne. Assim já não são 2, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. O casamento, ela é uma ligação permanente entre um homem e uma mulher. Isso está aqui revelado na palavra de Deus. Mas nós sabemos que a convivência entre 4 paredes, né, ela não é bem assim cor-de-rosa, né? A gente sabe que todo casal passa pelas suas dificuldades, pelos seus conflitos. Mas como é que nós devemos enfrentar esses conflitos? Será que só porque eu estou passando por uma tribulação no meu casamento, ele já está fadado, né, a terminar, a haver uma separação, um divórcio? Não, nós temos que entender, né, que nós estamos sob a comunhão de Deus. Quando fomos, né, naquele momento maravilhoso da nossa vida, dar o nosso sim, né, ao nosso cônjuge,
Nós fizemos uma aliança de coração, uma aliança de amor, não é? Uma aliança de cuidado, de respeito, não é? Quando o padre diz ali, né, na saúde, na doença, na alegria, na tristeza. Então é muito importante nós termos consciência disso, e não porque temos conflitos no nosso relacionamento, a gente já partir para pensar numa separação. Porque quando estamos, como eu já falei, na comunhão de Deus, né, estamos em comum com Deus, né, diante desse olhar de positividade, né, nós vamos ter condições de encontrar soluções para os nossos conflitos. Porque, na realidade, Deus criou a família, né? Isso foi feito através do amor dele. Já estava nos planos de Deus. A família é plano de Deus, né? Então, se ele planejou, ele também quer ajudá-la, né? Ajudá-la a se manter firme. Então, isso é muito importante. Tá certo? Bom, dentro desse amor de Deus, nós precisamos fazer algumas coisas. Primeiro, precisamos saber algumas coisas, né? E o que é o saber? Nós fizemos essa pesquisa, e esse estresse no casamento, né, ele diminui quando o marido e a esposa se valorizam, né, entre si. E então, nós precisamos, assim, esposas, né? É necessário que as esposas compreendam algumas coisas. Por exemplo, o que mais estressa o homem? Aquela vontade de manutenção da família. Normalmente é a questão financeira, né? O homem, tradicionalmente, é aquele que provia tudo. Hoje a mulher já ajuda, né? Já sai, já trabalha também. Então, mas assim, ainda perdura, né, na nossa sociedade essa prioridade de que o homem mantém tudo. Então a esposa, ela assim, tem esse papel de compreender muitas vezes uma tristeza, um mau humor, alguma coisa do marido, né? E assim tentar, né, com a valorização daquilo que ele produz, daquilo que ele, né, se preocupa, dar essa elevação, né, ao casamento, valorizando o marido. E o marido, muitas vezes o marido não percebe o grande valor que a mulher tem, às vezes até nas atividades de casa, né? Como a questão de manutenção da casa, lavar a casa, fazer comida, olhar os filhos, né? Prover pela sabedoria divina dos filhos, né? E às vezes o marido desleixa, né, nessa questão, entendendo que é uma tarefa comum. Não, ambos precisam ter um olhar diferente, né? Um olhar para o lado positivo, um olhar para o lado de que a rotina não permita que o casal apenas olhe o lado negativo. Apenas por quê? Porque o lado negativo, às vezes, ele sai por si só e não nos interessa, né? Nós temos que ir para florescer, valorizar o nosso cônjuge. Então, é muito salutar que a gente fique de olho nas qualidades do nosso cônjuge, não é? Não encarar apenas o que ele faz como obrigação. Será que quando o seu cônjuge faz algo, você pensa assim, não, ele está fazendo porque é a obrigação dele? De forma alguma. Nós temos que ter esse olhar, né, de amor, de acolhimento, de entendimento, mesmo que faça parte daquela lista de obrigações, né, do meu cônjuge, do dono de casa, né, da dona de casa, da mãe, do pai. Mas a gente tem que ver de que forma aquilo é feito, né? E nós temos uma dica que, inclusive, ela faz parte da minha vida, no sentido de que, quando eu já estou me sentindo assim, está caindo na rotina, ou então estou cobrando demais, o que é que eu faço?
E aí eu proponho essa dica para vocês, essa sugestão. Nós podemos perfeitamente fazer uma lista, listar, né, as qualidades do nosso cônjuge, né, as ações dele para que ele possa, né, desenvolver, desempenhar o seu bom papel de dono de casa, de esposo, né, de pai. Isso é muito importante. A gente lista, faz algumas, por exemplo, a gente pode passar isso no final de semana. A gente listar aquelas qualidades, aquilo que ele está fazendo durante o final de semana e que realmente a gente percebe o amor, o cuidado, o acolhimento da família, tá? A ideia é essa mesma. Nós estamos com essa apresentação, não é com o intuito de sermos até exemplo, de forma alguma. A ideia é a gente despertar em cada um, né, essa forma de ver o que o outro faz de positivo, de valoroso, né? Um elogio, uma boa palavra, e não olhar aquilo que ele deixa de fazer. Então, nós temos assim que nos perguntar mesmo, será que eu estou deixando de dar valor ao que o meu cônjuge faz? É uma pergunta interessante, né? Por que isso? Porque quando o casal é novo, aquele fogo dos primeiros momentos, dos primeiros anos do casamento, a gente não vê muita coisa, mas quando passa esse momento crepitante, vamos dizer assim, de descobertas no casamento, que a paixão, como a Luciana me disse, né, ela dá lugar ao amor, que o amor é uma decisão, né? Então nós precisamos ter esses critérios no nosso coração para exercitá-los, e em exercitando se torna um hábito a gente valorizar o cônjuge e não reclamar dele. Uma coisa que eu percebi que ele falou sobre a questão da rotina do casamento, né? Quando a gente se conhece, que passa aquele tempo do namoro, né? Tudo é muito gostoso, a gente quer estar todo o tempo do mundo ao lado daquela pessoa que a gente ama, né? Tem a questão da paixão, que dá aquele friozinho na barriga, e nós ficamos sempre muito assim, felizes de estar um ao lado do outro. Mas que, na realidade, a gente sabe que, por tanta responsabilidade, quando a gente assume, né, um matrimônio, um casamento, uma família, e com tantas, vamos dizer assim, tarefas a cumprir, trabalhar fora, cuidar de casa, dos filhos, isso acaba sim, é possível, e na maioria dos casamentos acontece a rotina. Mas nós temos formas de sairmos dessa rotina. Programas muito simples. Vamos tomar uma água de coco? Vamos sair juntos, meu amor? Né? Vamos dar uma voltinha ali no calçadão. Vamos ver o pôr do sol. Só nós dois. Vamos assistir a um filme que está estreando no cinema. Eu particularmente adoro filme e é uma das coisas que nós temos em comum, porque o Henrique também adora cinema, adora filmes. E até os nossos estilos de filme são bem parecidos, né? Então esses pequenos programas, essas coisas simples, eles têm uma coisa muito boa. A gente acaba eternizando aquele namoro, né? Aquela fase gostosa do início. Então é isso, a gente quer perpetuar o nosso casamento, a gente quer perpetuar a nossa relação de forma saudável, com amor. Então vamos procurar coisas simples, mas que dá um renovo, né? Que nos enche de alegria, né? E uma coisa que eu gostaria muito de deixar claro, né? Esses programas, eles são importantes, né? Esses passeios. Mas tem uma coisa que é prioridade na nossa vida, é nós rezarmos juntos. Como é importante a oração dentro da família. Primeiramente até com o casal, para que os filhos possam ter esse exemplo. Eles vão ter você como referência. A gente sabe que os filhos, né, eles nos pegam como referência, como exemplos, como modelos. Então é muito importante a oração.
porque ela mantém o casamento, gente. Ela sustenta os momentos de crise. Sem a oração, né? Sem ter esse referencial comum de Deus na família, nós não teremos em que se apegar. Então não podemos esquecer que a oração lado a lado, juntos, é muito importante. Claro que tem aqueles momentos que não dá para reunir a família toda, mas não tem problema. O importante é a gente perseverar, né? E a gente, sempre que tiver também aquele momento propício para fazermos junto com os filhos, é muito importante. Vamos ter como todos os nossos princípios os fundamentos bíblicos. Então, eu vou pedir permissão a vocês para ler Filipenses 4:8, que diz assim: enfim, irmãos, tudo o que há de verdadeiro, digno, justo, puro, amável, honesto, tudo o que é virtuoso e elogiável, será o objeto dos vossos pensamentos. Eis um início maravilhoso. Nós devemos ter esses bons pensamentos, pensamentos de Deus, pensamentos puros, pensamentos honrosos, pensamentos de fazer o bem, de paz. Por quê? Porque isso vai nos norteando. A palavra de Deus é profunda, é certa, é verdadeira. Então ela vai nos norteando exatamente o contrário do que o mundo nos apresenta. O mundo, com esse desgaste, essa preocupação do dia a dia, essa sobrevivência muitas vezes difícil e desafiadora, ela nos leva a ir contrária à palavra de Deus. Nos leva a sermos violentos, às vezes ingratos, às vezes decepcionantes até. Então nós precisamos ter o nosso fundamento na palavra de Deus. Assim, nós vamos continuar assim. Maridos e esposas, né? Nós precisamos ficar atentos a dar valor a cada coisa que o cônjuge faz, né? Isso nos leva a uma condução divina ao nosso relacionamento. Ei, filho, é assim, queria chamar a atenção também, né, que a Bíblia, ela vai muito mais além do que nós sermos só gratos, né? Porque é um hábito que nós devemos criar, né, na nossa vida, no nosso dia a dia, de estarmos agradecendo, de sermos gratos a tudo, né, as pequenas coisas. Tudo começa do simples. Então nós temos que criar esse hábito. E em Colossenses, aqui 4:6. nós temos a seguinte passagem, Colossenses 4:6. Que as vossas palavras sejam sempre amáveis, temperadas com sal, sabendo como responder a cada um como se deve. Então, a gente tem que ter o hábito, sim, de agradecer, mas nós temos que ir muito mais além, né, de incentivar, por exemplo, o nosso cônjuge a fazer mais pelo casamento. À medida que nós agradecemos, à medida que nós reconhecemos e valorizamos as coisas que o nosso cônjuge faz, com certeza nós estamos incentivando para que ele ou ela, né, o esposo ou a esposa, se dedique mais ao amor, né, e fazer tudo sempre pedindo a inspiração de Deus, do Espírito Santo. Porque somente o Espírito Santo, ele é capaz de munir, né, de nos dar todas as condições para conduzirmos nosso casamento de uma forma abençoada. Eu recebi, a gente não identifica, mas eu identifiquei assim, uma pessoa me procurou e me revelou o seguinte, que se sentia muito melhor, de uma forma feliz, quando o marido elogiava a ela alguma tarefa que ela fazia, né, em casa, algo que ela tinha feito. Vou tentar ser bem real aqui para nós. Ela cortou o cabelo recentemente
E aí, o cabelo era maior, toda coisa que eu não me preocupo mais. E ela, ao chegar em casa, quando eu a vi, então eu elogiei o cabelo pelo fato de ela ter ficado mais bonita, mais alegre, mais feliz com o corte do cabelo. Então eu notei imediatamente que aquilo elevou a autoestima dela, né? Então é mais ou menos assim, nessas pequenas coisas. Uma unha que é feita, né? Ela chega, quer saber se você notou que a unha foi feita, né? Uma limpeza na casa, alguma coisa que ela fez na sala, que modificou uma plantinha, alguma coisa, a gente vê isso aí, né? Com isso eleva a autoestima e faz com que, realmente a palavra é essa, floresça o nosso cônjuge, se sinta melhor, agradável, feliz por ter sido valorizado. Eu queria só aqui, já que ele me elogiou, né? Eu também preciso fazer o meu elogio. Então, assim, eu tenho aprendido muito com o meu esposo, com o Henrique. Ele, no início... Olha para ele. 3, 2... Bem, então, já que ele me elogiou, né? Eu vou pedir aqui a palavra para também fazer um elogio a ele. Porque, na realidade, eu tenho aprendido muito com o Henrique, né? No início, ele se apresentou, né? Falou da nossa família, dos nossos 2 filhos. Nós já temos basicamente 4 anos na face de Cristo, que isso foi algo que nos engrandeceu demais como pessoa, como cristã. Nós fazemos parte do grupo Filhos de Maria e somos núcleo de pastoreio. Então, nesse tempo, infelizmente e felizmente, da pandemia, que nós tivemos que ficar, né, dentro das nossas casas, impossibilitados de sairmos, nós tivemos que fazer os encontros online. E ele, né, realmente tem um certo domínio nessa questão da internet, computador, eu, muito basicamente. E nós iniciamos. Aí o que é que eu quero dizer com isso? Porque nesse período, que foi praticamente de 5 meses, que nós ficamos à frente do grupo, eu vi o quanto ele tem conhecimento da palavra de Deus. Eu pude aprender com ele coisas que eu nunca tinha tido a oportunidade de ler e nem mesmo de ouvir. E eu acho assim, sabe, ele fala com a alma. Quando ele passa algo para a gente, dando um conhecimento, ao mesmo tempo a gente consegue acreditar, porque a gente vê que é algo que ele faz, que ele pratica. Então, eu aprendi muito com ele, como eu já falei, muitas coisas da palavra de Deus, sabe? E isso me incentivou mais e mais ainda a buscar a leitura da palavra, sabe? A gente às vezes troca determinadas ideias, muitas coisas que eu não entendo da Bíblia, eu pergunto a ele, aí ele me explica, que são coisas mais relacionadas, né, à estrutura da sociedade, da época de Jesus Cristo. Então ele vem, é raro a gente fazer às vezes uma pergunta a ele e que ele não tenha imediatamente aquela resposta. E é uma resposta, como eu já falei, uma resposta que vem de dentro, que ele tem o conhecimento, mas ele passa com aquela credibilidade. Então eu acho isso maravilhoso e eu tenho certeza que o Senhor também fica muito feliz com isso. Obrigado, né? Obrigado. É dom de Deus, não é meu. Mas eu quero dizer assim, dando continuidade, vamos agora tentar assimilar alguns hábitos que a gente deve ter nessa prática de florescer o nosso cônjuge, né? Porque casais assim bem-sucedidos, casais felizes, casais que se amam, casais que passam por dificuldades, desafios, mas que têm essas práticas, né, que não nascem assim, sem que haja uma decisão
por parte de cada um no sentido de praticá-las, de levá-las a efeito. É preciso ter um esforço, né? E dizer o seu sim, para que através dessas práticas o casal e o marido com relação à mulher, a esposa com relação ao homem, desenvolvam essa graça de florescer um ao outro, né? Sempre olhando o lado positivo e com palavras maravilhosas. Então a gente pode começar falando uma coisa muito simples: andar de mãos dadas. Há quanto tempo você não anda de mãos dadas com o seu cônjuge? Mas andou, né? Se andou e anda, ótimo, só uma pergunta, né? Eu já tive a oportunidade de presenciar casais, né, na rua, que o marido vai lá na frente e a mulher vai atrás. Eu acho que a gente acaba perdendo muito tempo de estar ao lado da pessoa que a gente ama. Veja, a gente está andando, o homem na frente, a mulher atrás, ou vice-versa, né? Você está ali olhando a rua, as pessoas, por que você não aproveita e anda de mãos dadas com o seu cônjuge, né? É muito melhor a gente aproveitar esse momento, porque a gente tem até assim, é muito importante a gente dar esse testemunho para os outros, porque assim como eu tive esse olhar, né, de ver o marido lá na frente, a esposa atrás, aí eu olhando assim, né, aí eu, meu Deus, a gente também pode ter o olhar de ver, né, o casal de mãos dadas e a gente admirar e a gente também se sentir chamado a fazer a mesma coisa. Outra coisa é o famoso eu te amo, né? Mas não é o eu te amo ou ter um bom dia de qualquer forma. Eu te amo é algo que engrandece o outro, né? Que deixa o outro se sentir mais acolhido, né? Saber que tem alguém que te ama, que se esforça por ti, que está torcendo para que teu dia seja maravilhoso. É muito assim positivo, porque nós devemos sim estar sempre elevando a autoestima do nosso cônjuge. Então esse eu te amo, na hora do deitar, sei lá, na hora que se encontra, pelo menos uma vez ao dia, você lembrar essa pessoa que você realmente o ama. Eu acho que o eu te amo, o bom dia, né? São coisas importantes, são estimuladores, né? Outro fato que a gente pode contar aqui como muito positivo é de tentarmos ir no horário de deitar juntos. Como assim? Muitas vezes você está cansada, já quer ir dormir, aí o marido só vai dormir muito tarde, né? Ou então fica vendo filme, o outro fica lá no computador, tem interesses, né? E aí nada melhor do que a gente dormir coladinho, abraçadinho, sentindo aquele perfume gostoso, né? Aquele calor, isso é que é gostoso. E aí quando você passa aí, primeiro, já vou dormir, aí o outro fica. Então a gente acaba perdendo essa oportunidade, porque quando o outro chega, você já está dormindo, né? Então é muito salutar ter esse ritual. E isso, gente, não tem nada a ver com sexo, tá? Não tem nada a ver com sexo. É o prazer mesmo de estar ao lado do outro, tá certo? É aquela sensação de companheirismo, é aquela sensação de estar ao lado de quem a gente ama. E o beijinho de boa noite também, né? O beijinho de boa noite. Independente de como você se sinta. Se você passou o dia triste, magoado, né? Mas você quer mostrar que apesar de todo aquele dia difícil, de todo aquele dia, né, com aquelas chateações no trabalho, ou alguma coisa que você queria realizar e não foi legal, mas o beijinho de boa noite não pode faltar. Boa noite, meu amor. Né? E tem que fazer. Não Sim. pode. Isso, gente, fortalece mais ainda a relação, tá? Isso é muito mais importante, muito mais forte do que qualquer outra coisa. Continue, irmão. Bom, claro que nós estamos falando de hábitos. Aqui são hábitos, estão sendo relacionados hábitos. E existe uma comprovação científica de que quando a gente
pratica hábitos durante 21 dias, a tendência é que esses hábitos se tornem costumeiros. Eles fluirão normalmente. Então, por isso que é preciso, nos primeiros momentos, ter um esforço da gente. Então quer dizer que se eu passar 21 dias beijando, boa noite, meu amor, dá um beijinho, provavelmente aí você fará isso durante o resto da sua vida, vamos dizer assim, né? É claro que isso aqui não é uma coisa matemática, são estudos, né? E a gente trouxe para conhecimento e exercício, né? Por nossa parte. Porque muitas vezes nós temos essa dificuldade. Por exemplo, o casal pode discutir, pode ter uma briga, como é que vai dar um beijinho? Mas se houver esse hábito, se houver esse exercício, provavelmente vai ser quase uma coisa automática, uma automação. Embora você esteja aborrecido, chateado por alguma coisa, naquele momento a sua ação levará você a fazer essa prática, que não é uma prática, vamos dizer assim, fingida de forma alguma. Ela é um exercício que você fez e que na sua alma ela já se encontra. Então, porque aí, filho, fica muito claro que muito mais importante do que os aborrecimentos, a relação, ela é superior a tudo. É muito mais importante. E há uma coisa assim, ela já falou dos interesses comuns, isso não invalida que tenhamos, esposa ou marido, o seu momento particular. Você pode ter sim o seu momento de deserto, o seu momento de uma reflexão mais íntima, privada, isso não invalida. O importante é que quando se fale em cônjuge, em casal, estejamos atentos a esses hábitos, né? Deixa eu falar, só esclarecer um pouco mais essa questão aí. É porque é importante que a gente faça atividades junto com o nosso esposo, né? Com a esposa. É importante, né? A gente não pode subestimar a importância desses interesses comuns, né? Como eu já citei aqui alguns exemplos de ir ao cinema juntos, de tomar uma água de coco juntos, enfim. Né? Porque tem programas que mulher gosta que homem não gosta. Por exemplo, ir ao shopping. Né? Homem detesta ir ao shopping. Quando a mulher inventa de fazer compras, aí é que o homem não suporta, né? Então, é isso que ele quer dizer. Tem momentos que não é você anular a sua individualidade. Eu só posso fazer agora programas com o meu esposo. Eu tenho meus hobbies, ele tem os dele, mas também temos os hobbies em comum. Então, olha, filha, eu gosto de ir sempre ao shopping, vou com as amigas naquele horário tal. Então, ali eu vou fazer aquilo que eu gosto, que me faz bem, encontrar as minhas amigas, conversar, bater um papo. E não vou ter necessidade de ir com ele. Por quê? Porque ele não é um programa que agrade a ele. Do mesmo jeito, a gente vê que tem homens que gostam de futebol, né? Gostam bastante, gostam de ir ao seu estádio. Muitas vezes a mulher nem gosta de forma alguma, mas a gente tem que respeitar essa individualidade. Porque nós somos seres individuais. Então, a gente tem sim que buscar fazer, né, hobbies, coisas, atividades juntos, mas também temos que respeitar e até porque não incentivar, né? Esse aqui muitas vezes fica em casa e tal, o dia todo, faz isso, faz aquilo, vai no computador, gosta de tocar o contrabaixo dele, um violão, né? Tá tendo agora umas aulas de contrabaixo, tá super feliz. Mas fica muito dentro de casa, né? A gente tem que evitar sair. Mas em outras ocasiões, eu sempre falava para ele, filho, liga para um amigo nosso que tem um sítio que de vez em quando ele vai pegar caju, sabe? Lá tem mais de 500 pés de caju. E aí ele vai e sai um pouco de casa, né? Isso é importante. Bom, devemos focar então na sexta prática, nos acertos do nosso cônjuge, né? E nas coisas boas da relação. Porque toda convivência, todo relacionamento tem aspectos bons e aspectos maus, negativos. Então, esse hábito de a gente focar os acertos, né, através, como eu falei, de elogios e boas palavras, é uma boa. Depois, o sétimo hábito, durante o dia, no corre-corre, procurar ter essa prática
de telefonar, se está o dia todo longe, saber como é que está, se está tudo bem, né? Se está precisando de alguma coisa. Às vezes a gente esquece, sai de manhã, quando volta à noite já cansado, toma um banho e vai dormir. Isso é o mundo que faz assim. Então a gente precisa se policiar para estar ligando, né? Uma pergunta tão importante: como é que está aí? Está tudo bem? Está tudo ok? Você está bem? Está precisando de alguma coisa? Antes de chegar em casa, né? A outra prática que a gente precisa ter, e essa é muito importante, gente, é a gente confiar no nosso cônjuge e também perdoar. Eu acho até que esse hábito, que a gente chamou aqui como hábito, é talvez um dos mais importantes mesmo. É a gente ter aquela certeza, aquela confiança na pessoa que está com você, que Deus que lhe deu para a nossa santificação, você santifica um e o esposo santifica a esposa e assim vice-versa, né? E também perdoar. Perdoar por quê? Porque nós vamos errar, nós erramos, nós às vezes cometemos graves erros, mas é preciso que na caminhada com Jesus, que é o que nós fazemos aqui, nós tenhamos certos na nossa alma que nós precisamos perdoar. Não é fácil, não se está dizendo que é fácil. Por isso que nós precisamos ter a oração, a nossa confissão, a nossa missa, o nosso grupo, para que tenhamos a força de Deus, o Espírito Santo, a nos conduzir nesse momento de perdoar. Isso, porque o perdão, ele é um dom de Deus, né? E perdoar é difícil, perdoar não é esquecer, mas o perdão é algo que ele vem de dentro de você, porque o Espírito Santo te dá, né, toda essa força para perdoar. Então, ao invés de você estar criticando, desconfiando, fazendo acusações, né, então a gente pede a Deus essa graça do perdão. Bom, olha, gente, só queria dizer para vocês assim, todo casal, ele chega um momento que ele vai discordar do outro, né, que ele vai discutir, tá certo? Mas a gente tem que relevar esses momentos, né, porque isso faz parte da convivência. Mas quando nós realmente, né, estamos com Deus, né, a nossa vontade é de seguirmos, né, segurar na mão dele e passar esses tropeços, seguir mesmo, seguir. Uma coisa importante que eu percebi ao longo da minha vida com ela, muitas vezes nós na rotina nós deixamos de lado uma coisa muito simples, mas tão importante, que é o abraço. Eu aprendi isso quando a gente está assim naquela rotina, naquele dia a dia, naquele cansaço, a gente vai chegando em casa ou se encontra no shopping mesmo, em algum lugar. É tão importante, é tão aconchegante quando a pessoa lhe dá aquele abraço, mas aquele abraço não é nada falso, é aquele abraço mesmo: oba, lhe encontrei, né? Que bom, a gente sentir aquele amor, né? Que a pessoa tem. E quanto mais o tempo passa, né? Os casais mais antigos sabem disso, o mundo às vezes quer separar esses momentos, né? Da boa palavra, do abraço. Então é importante a gente praticar isso, ter esse hábito de quando encontrar a pessoa, dar aquele abraço caloroso, às vezes alguns segundos demorado, é muito importante. A gente passa o amor de Deus. Falam que assim, o toque agradável, né, é aquele toque que você se sente amado, né? Mas também tem o toque desagradável, né, que você se sente um pouco violentado. E tem o não toque, que é quando você é ignorado. Então, que esse abraço vamos realmente, nos abraçar, né, seja o toque agradável, né, filho? Bom, e o último hábito é ter orgulho de estar com quem você está. Orgulho no sentido de você dizer assim: Senhor, muito obrigado por essa pessoa que o Senhor me deu, que o Senhor pôs na minha vida, que é a mãe dos meus filhos, ou que é o pai dos meus filhos. Muito obrigado, eu tenho orgulho, eu tenho essa graça de Deus de estarmos juntos e unidos pelo seu amor. Então, os casais que têm esses hábitos, são casais
que comprovadamente felizes, né? são casais felizes. Não significa que não sejam casais que não tenham problemas, que não tenham que superar dificuldades. Mas o segredo dessa felicidade, dessa postura, dessa perseverança é o amor de Deus. E o amor de Deus, ele não dispensa o seu sim, a sua dedicação, o seu esforço para superar esse lado negativo e com positividade, com amor, com dedicação, com carinho, você fazer florescer o seu cônjuge. Florescer Então, o melhor do seu cônjuge. Passa a oração, você está na hora. Certo? Então agora... Só aqui um último ponto que eu gostaria de lembrar, que se existe um segredo fundamental para a felicidade no amor, esse segredo é a comunicação, né? Nas conversas é necessário, antes de mais nada, aprender a ouvir. Sim. Eu não poderia deixar passar esse ponto. Muito importante. Né? Você se mostrar mais interessado do que interessante. Você ser mais admirado do que admirável e mais fascinado do que fascinante. Então esse ouvir e esse diálogo sincero, né, que vem de dentro do coração, verdadeiro mesmo, esse é muito importante. Ouvir, escutar. Nós precisamos também levar na nossa vida essa prática. E vamos sim, mesmo que não chegue até... Tentar fazer os 21 dias, né, amor? Hoje eu vou ouvir mais. Hoje eu vou dar mais atenção. Porque às vezes, gente, a gente tá num momento, a gente tá tão assim que vai falar e o outro tá ouvindo, mas não tá escutando, né? Assim? Continua no dia seguinte. Se não consegue no dia, continua no outro. E aí, às vezes, você toca no assunto e a pessoa não sabe o que você falou. Por quê? Porque a gente tá numa vida tão... Não corre, às vezes aquele estresse, e você não para ouvir. Tá bom? Então agora eu vou pedir assim que você que está nos ouvindo, feche seus olhos, né? Prepare a oração. Que esse é o momento assim de uma pequena entrega que nós vamos fazer, concluindo essa nossa apresentação, pedindo a Nosso Senhor a intercessão também de Maria, dos anjos e santos, ao casamento e à união dos cônjuges, dos esposos, com essa breve oração. Então, meus irmãos, de olhos fechados, com esse coração mais tranquilo, com essa paz que só vem de Deus, nós vamos fazer uma oração pela união do casal. Essa oração foi retirada de um dos livros do padre Reginaldo Manzotti. E ela mesmo que sintetiza, resume tudo que foi falado aqui. Então que o Espírito Santo possa nos iluminar, para que a gente possa acolher essa oração e que Ele nos dê a força e a sabedoria de colocar em prática todos os dias o nosso matrimônio, da nossa família, da nossa caminhada. Senhor Deus, abençoai as famílias. Senhor Deus, abençoai os lares. Que as mágoas, os ressentimentos, que as frustrações e decepções não sejam motivos de separação, mas de maturidade. Dai a graça do perdão, a ponto de curar as feridas. Que cada alvorecer, em cada manhã, possa trazer o reavivamento do amor. Que cada despertar do dia seja a possibilidade de um diálogo permanente e de um amor constante. Senhor, que nenhum casal permita que a noite chegue e o sol se ponha com rancores e mágoas no coração. E se isso acontecer, Senhor, que Tua graça e Tua bênção sejam tão grandes a ponto de levar ao perdão. Deus de amor, abençoai e santificai aquilo que foi unido em Teu altar. Que Tua bênção leve cada casal
cada pessoa a sair do eu e chegar ao nós, e consiga no nós respeitar o eu. Senhor, que a soma de duas vidas leve à felicidade. Abençoai e santificai os casais. Amém. Amém. Então, agradecendo já a vocês pela paciência de estarmos aqui juntos, na graça de Deus, que todos sejam abençoados realmente, que Maria Santíssima possa interceder pelos casais, pelos filhos e principalmente que nós tenhamos assimilado e tenhamos a força de Deus para pôr em prática todos esses hábitos que vão fazer florescer o melhor do nosso cônjuge. Tchau! E queremos falar, olha só, se você gostou